pragas, doenças, escassez hídrica, tempestade de poeira, planta daninha, preços exorbitantes, flutuação de preço, mercado internacional fazendo barreira para comprar insumos brasileiros, dolarização da economia, volatilização de tudo que a gente conhece como certo. Esse cenário dá um desespero, né? E aí todo mundo que trabalha com agricultura, com pecuária, seja produtor rural, seja pecuarista, seja empresários que trabalham no ramo do agronegócio, fica se perguntando qual que é o futuro do agro. Eu, eu volto à pergunta, né? Quais são os futuros do agro? Quais são os futuros do agronegócio? E hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. Eu sou a Mariana Teles Rocha. Nosso objetivo aqui no canal é dialogar com todas as frentes que pensam sobre o amanhã, que gostam de morar no planeta Terra e querem continuar morando, né? É um planetinho muito gostoso de morar, né? Eu gosto. Por que os futuros do agro? Porque são várias possibilidades de futuro para a gente explorar. Vai depender muito de que a gente imagina. É um futuro distópico? É um Mad Max da vida que a gente vai viver num deserto de areia e, e tudo aquilo que acontece naquele filme louco? É um futuro utópico que a gente vai ter um clima de abundância ao invés de um clima de escassez? Qual é o futuro ideal que a gente quer? Uma tecnologia que vai ter que tirar leite de pedra, milímetros de extrato de planta para imitar a planta que a gente não tem mais. Qual é o futuro que a gente quer chegar? A gente precisa definir isso. O que a gente sonha como futuro enquanto humanidade? Definido isso, a gente conseguiu visualizar o nosso ponto de chegada. Então, o que é um futuro ideal? Para cada um é um futuro diferente. A gente precisa conversar enquanto sociedade para poder chegar no meio termo. Em cima disso, a gente precisa ver o que a gente entende como presente. Então, cada pessoa que eu conversar aqui no canal, diferente, vai ler o presente de uma forma diferente. Vai ter uma lente de ler a realidade diferente. Vai olhar por um ângulo, vai olhar conforme suas vivências, suas bagagens, sua alma, sua cultura, sua realidade. E ao longo do tempo da vida também a gente vai entender o presente de diversas formas, conforme a gente vai amadurecendo ou conforme a gente vai mudando de crenças. E aí a gente, conversando num coletivo, a gente precisa definir o que é o presente, o que está acontecendo hoje, por que está acontecendo, quais são as métricas que eu vou considerar para entender o que está acontecendo no meu presente. E assim eu defino o meu ponto de partida. Então, se eu tenho um ponto de chegada e meu ponto de partida, agora basta eu traçar a rota do que liga o meu presente percebido com o meu futuro almejado. E aí essa rota, eu, ao longo desse caminho, então é igual no Google Maps, eu estou saindo da minha casa e indo para o meu trabalho, estou saindo de Maringá e indo para o Rio de Janeiro, eu sei para onde que eu estou indo e da onde que eu estou vindo. Então eu sei que eu tenho que ir por São Paulo, e aí eu vou parar em tal posto para abastecer, eu sei que eu vou parar em tal lugar para comer, para almoçar. E nessa trajetória do presente para o futuro do agronegócio, a gente tem que fazer a mesma coisa. A gente tem que traçar metas, traçar métricas de avaliação das pequenas metas que a gente vai percorrendo ao longo do tempo. Né? Não precisa avaliar daqui a 10 anos, pode bimestralmente avaliar os passos que a gente está dando. Né? E para a gente poder pensar nisso com mais percepção do porquê são várias possibilidades de futuro e vários presentes percebidos, eu vou contar uma história da minha família. Meu avô morava numa casa que tinha um telhado com mofo. E aquele mofo estava lá desde a época do pai dele, então desde o meu bisavô. Meu avô pegava uma espátula e raspava o teto do telhado, né, o teto da casa. Raspava, 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 raspava e tirava aquele mofo. Aí depois ele passava uma demão de tinta. Aí passava 2, 3 meses, ele tinha que fazer a mesma atividade, a mesma coisa. Ele ia lá, raspava com uma espátula, depois ele passava uma demão de tinta. Até que meus pais, meus tios cresceram e começaram a passar uma tinta que tinha uma película de impermeabilizante com um aditivo antifúngico.
Então durava aí mais uns 4 meses sem mofo, não era mais 2. Mas toda hora tinha que ficar passando uma demão dessa tinta com impermeabilizante e com um aditivo antifúngico. Aí meus primos cresceram, viram aquilo e falaram: ah, e se a gente inventar um drone que vê que tem mofo no telhado, no teto, vê que tem mofo no teto, então ele vai ver lá a cor verde, aí ele vai ligar automaticamente e vai passar essa mesma tinta com antifúngico e com impermeabilizante, para não ficar entrando água. Às vezes eles tinham que ir lá com a espátula do meu avô raspar, porque já estavam quase que um papel parede, de tanta demão de tinta que eles tinham que passar. Aí meus irmãos olhando aquilo, eles eram mais novos, né? Meus irmãos olhando aquilo e a gente estava num jantar de família, discutindo aquele problema do mofo que estava durante gerações e gerações perturbando aquela casa, perturbando a família e sempre tendo que corrigir aquele problema. Aí meus irmãos olhando aquilo tudo, olhou para todo mundo e falou: gente, por que a gente não troca o telhado, não conserta o telhado? Por que a gente não conserta o telhado? Parece meio óbvio, né? Mas a gente sabe que enquanto padrão de comportamento individual e coletivo, a gente geralmente não segue o óbvio, porque a gente não para pensar em muitas coisas, a gente só vai fazendo, né? E quais são os mofos do agro? Né? São as pragas, são as doenças, são as plantas espontâneas, a poeira, a tempestade de areia, a tempestade de terra, a volatilidade dos preços, a dolarização dos preços da atividade econômica, disputas comerciais com fechamento de parceiros comerciais, cancelamento desses contratos. Enfim, são granizos, estiagens, escassez hídrica, são inúmeros mofos que tem no teto do agro. E qual que é o telhado do agro? Qual que é o telhado que a gente precisa olhar e ver por que está entrando água e gerando esse mofo? Então, qual que é a causa do mofo no agronegócio? A gente vai pensando junto ao longo da existência desse canal.